Fala, meu trader, e aí, tudo certo? Então, estamos aqui hoje, dia 24 de novembro, segunda-feira, para realizar mais uma análise semanal aqui no canal da FLFX, onde o objetivo principal é acompanhar uma série de ativos dos mercados de Forex, criptos e índices e definir regiões interessantes para acompanhamento, para abertura de ordens ainda essa semana e nas próximas semanas que virão, certo? Então a gente vai começar aqui hoje pelo EURUSD, gráfico mensal. Vou marcar aqui regiões interessantes para a gente estar observando para essa semana e para a próxima, sendo essas o preço aqui da média de 200, certo? Além disso, temos esse preço de fechamento aqui do mensal em cima, que vale a pena acompanhar. Vamos também estar marcando a região desse último preço de fechamento aqui, certo? Atualmente o preço se encontra aí próximo à média de 9, não vou marcar a média de 9, vou marcar aqui a média de 20 e a 20 low e a linha aqui do Ichimoku como regiões aí interessantes para compra, certo? Isso é no gráfico mensal. Além disso, para a gente ter uma referência aí de retração, de correção, a gente pode traçar aqui o Fibo desse movimento mensal que a gente já comenta há bastante tempo. Então, se você voltar aí nos últimos vídeos, a gente utiliza essa referência de Fibo para ter noção até onde seria uma correção normal do euro. Então, aí na faixa de preço de 1,10 seria interessante e totalmente viável, segundo a nossa análise técnica. No gráfico semanal, a gente tem aqui a configuração de uma tendência de queda no euro, certo? A partir do momento desse fechamento aqui desse candle abaixo da 20 low. Então, a melhor venda do macro seria aqui. Na verdade, o início da tendência de queda do macro do euro no semanal seria aqui. As melhores vendas iriam ficar para as médias de 20. Foi justamente o que o preço fez. Foi buscar aqui próximo a 20 e já está devolvendo. Porém, a gente tem aqui regiões ainda para deixar registradas, sendo essas regiões aqui as médias de 20, certo? E para baixo, no semanal, seria a média de 200 lá embaixo, que está coincidindo aqui com o 61,8 de Fibo. Então, dentro do semanal, são essas regiões aí de preço que eu vou estar marcando. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário, a gente tem aí o euro se aproximando aqui próximo à média de 200. A gente vai registrar aqui com a cor que a gente define para o time diário. Além disso, a gente tem também uma tendência no diário de queda, onde a gente teve esse fechamento aqui abaixo da 20 low, tendência de queda, o gráfico foi, porém a gente tem melhores vendas aqui também para as médias de 20 high e comum. Então, são preços aí que eu vou ficar atento para a venda essa semana. E a princípio é isso no euro. Então a gente teria aqui essa faixa de preço interessante para a gente estar procurando aí por vendas, né? Dentro do euro USD. Vou botar uma cor aqui mais visível. Então essa faixa de preço aqui seria interessante para venda, principalmente nos preços aqui da média de 20 e da 20 high e do fechamento de topo aqui do mensal. A gente tem regiões também mais para cima, né? E também bem mais lá em cima. Então para o euro é isso. Regiões também para venda no diário. Seria essa faixa de preço aqui. Entre as médias de 20 do diário. Onde os principais preços aqui seriam na 20 high e na 20 comum. Então são os preços interessantes para venda. Para compra seria aqui na média de 200, certo?
e mais compras acho que só mais lá embaixo, as regiões que a gente comentou aqui para o mensal, semanal. Nós temos aí bastante notícias importantes para essa semana, principalmente amanhã e quarta. Amanhã nós temos a divulgação do IPP e também da confiança do consumidor, se não estou enganado. É isso mesmo, confiança do consumidor e o IPP. E na quarta-feira a gente vai ter a decisão aí do PIB dos Estados Unidos, assim também como o PCE. Então terça e quarta acredito que vai ser o drive do mercado aí para a semana, e a gente pode ver aí sim um volume bem grande, tanto para o euro ir buscar as regiões de venda quanto regiões de compra. A gente tem aqui um topo do diário que vale a pena ser comentado também, né? Então essas são as principais regiões aí de compra e venda para o euro, certo? A gente tem também aqui a média de 200 do H4, que eu vou marcar só ela, corroborando com a região, né, uma confluência com a região aqui do diário que a gente comentou. Então toda essa faixa de preço aqui é interessante para uma venda. Isso a gente está colocando aqui para ficar mais visível no H4. Então esse é o Euro USD. Regiões de compra e de venda aí sinalizadas. Agora a gente vai para a Libra. Na Libra nós temos aqui a 200. Além disso, também um fechamento de topo aqui, que a gente já vem comentando, já tem pelo menos uns 3 meses, e sinalizou essa possibilidade dele tocar aqui e não buscar 200, né? A gente esperava uma venda melhor aqui, porém ele respeitou. A Libra veio testar aqui a média de 20, uma região importante, porém a gente tem a 20 low aqui embaixo também como uma faixa de preço interessante. Então para compras a média de 20 e a 20 low ainda continua interessante. A gente tem essa faixa de preço aqui que vai ser interessante para a gente acompanhar. Para venda lá em cima, aqui em cima, certo? E mais embaixo, aqui na linha de Ichimoku, definição é da linha da nuvem. Então regiões interessantes para ficar de olho. Assim como no euro, a gente vai também traçar um Fibonacci aqui desse movimento de alta, o que vai nos orientar e nos possibilitar ficar atentos aqui no 50 e no 61.8 como regiões aí de correção. A Libra por acaso veio testar aqui próximo aos 50. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem ainda também uma tendência de queda na Libra. A gente teve início dessa tendência de queda aqui nesse fechamento, veio testar também a 20, continuou caindo, porém vamos ficar mais atentos aqui novamente a essas três médias, né? As três médias de 20 que a gente utiliza na nossa estratégia. A gente tem o fechamento aqui do semanal junto com o mensal, mas a princípio eu vou marcar só a comum e a 20 high. Vamos inserir aqui essa faixa de preço como uma faixa de preço para ficar atenta na venda da Libra. Certo? E para compra a gente tem toda essa zona que a gente comentou aqui. Eu vou marcar aqui também a média de 200 como uma região que o preço pode vir buscar. Então, no mensal e semanal é isso. Agora no gráfico diário. No gráfico diário a Libra já passou da média de 200. A gente vai marcar aqui a média de 200 no diário, que é com a cor azul claro. Também temos aqui as regiões da 20 high e 20 comum para uma possível venda. Então a gente vai inserir aqui essa faixa aqui de preço para ficar atento, certo? E vou trazer essas setas para cá.
E no diário aí para Libra é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo no diário, mas a princípio não. Então ficaria atento aí. Vou até aumentar aqui essa região de venda para englobar aqui a média de 200, né? Então a gente teria toda essa faixa de preço aqui interessante para uma região de venda aqui na Libra. E é onde a gente vai ficar atento ao preço, as oportunidades de venda aqui na 200 e também nas médias de 20 embaixo, regiões aí do diário, certo? Então para Libra é isso. A gente tem aqui a média de 200, que também é uma região interessante para a gente acompanhar. Isso tudo vai depender das notícias e de como a Libra vai se comportar perante ao dólar. Então vamos aí ficar atentos às notícias e de preferência operar depois das notícias. Então eu estou apenas com a posição aberta aqui no Bitcoin, comprado nos 90 mil, e não vou operar até quarta, só vou operar depois da quarta, que a gente tiver aí uma melhor noção do que as notícias vão orientar frente à movimentação do dólar. Eu acredito aí numa continuidade de alta para o dólar, porém as notícias podem jogar a Libra mais para cima, para a gente vender mais em cima. Enfim, as notícias acabam influenciando momentaneamente, mas acho que a visão fundamentalista, né, juros e tudo mais, pelo menos ao meu visto, acho que o dólar tem bastante a subir aí, tem tendência a se valorizar frente às outras moedas, mas momentaneamente a notícia saindo negativa pro dólar pode jogar a Libra para essas regiões mais em cima, assim também como o euro. A gente conseguiu pegar boas vendas nas regiões que a gente comentou. Então essa é a Libra aí na compra e na venda. Agora a gente vai aqui para o ouro, gráfico mensal. No ouro a gente tem aqui o pavio do preço histórico, certo? A gente vai marcar aqui ele. Além disso, média de 9, as médias de 20, certo? Gráfico semanal agora. A gente tem o preço aí também das médias de 20 no semanal para a gente destacar. Certo? Se a gente for observar, a média de 9 vem guiando aí o preço do ouro, né? Então quem estava atento à média de 9 conseguiu executar boas compras aqui no toque do preço na média de 9. Mas além da média de 9, a gente tem aqui esse preço de fechamento em cima, que seria uma região interessante para venda no ouro. Então, acho que boas vendas aí se aproximando no ouro. Mas até então a média de 9 segurando, tendência de alta. Acho que fica mais arriscado comprar aqui ainda. Seria interessante fazer compras mais embaixo, se o preço chegar lá, que eu acho difícil. Então acho que vale a pena a gente acompanhar aí o gráfico diário. Esse é o gráfico diário do ouro. A gente tem a média de 200 aqui embaixo. Certo? A gente tem aqui o gráfico, também a região do mensal, que é o que aqui? A média de 9 do mensal. Vista do gráfico diário, ela está aqui. Então esse é o gráfico diário, tendência de alta no gráfico diário. A gente tem esse topo aqui de fechamento do diário, certo? O preço no diário, tendência de alta no diário iniciou aqui, melhores compras na 20 com 1 e 20 low. O preço vem, sobe aqui cerca de 14 mil pontos, fechando o dia de hoje assim, acredito, falta 16 minutos para o fechamento do dia. A gente teria aí sim uma bela condição para o ouro continuar subindo. Mas aqui a gente ainda tem regiões de compra interessantes para 20 comum e a 20 low. Então é a região aqui que a gente vai ficar atento para compra. Isso a gente avisou na semana passada. Você quiser voltar aí na última análise semanal é só dar uma olhada.
E a princípio é isso aí no diário do ouro, né? A gente vai agora para o H4. No H4 também tendência de alta no H4. A gente teve esse fechamento aqui. As melhores compras no H4 ficariam aqui na 20 comum e na 20 low. Eu vou marcar só a 20 low, que está próximo aqui também a uma média do diário. Isso dá uma melhor confluência, né, para a gente estar executando uma compra. Mas essa região aqui também da média de 20 comum é interessante. Então toda essa faixa de preço aqui é uma faixa de preço interessante para comprar o ouro, assim como essa faixa de preço aqui também é uma faixa interessante para venda. Então temos também essa faixa de preço aqui para baixo para compra. Certo? Então, assim como a gente tem também outra faixa de preço aqui mais embaixo para compra. Então são regiões aí que vale a pena a gente ficar atento no ouro e logicamente operar de preferência depois das notícias, certo? A gente vai ter notícias importantes essa semana, a gente pode ter movimentações bem fortes. E esse é o ouro. Eu vou comentar agora sobre o Bitcoin, que é o ativo que eu estou posicionado. Vou explicar a compra, né? A gente comprou 0,10 aí de Bitcoin. Esse é o gráfico mensal. Dentro do gráfico mensal a gente tem aqui esse topo mensal de fechamento. Além disso, pavio lá em cima. A gente estava de olho que na média de 20 comum aqui. Acabou comprando um pouco antes, né? Mas o certo seria comprar. A gente até comentou na última análise semanal. Pode voltar aí no último shorts e também na última análise semanal. A melhor compra ficaria aqui dentro dessa faixa de preço. A gente acabou comprando um pouco antes, né? Não é porque essa faixa de preço é melhor que o preço vai vir triscar aqui. A gente decidiu comprar aqui quando o preço chegou nos 90 mil aproximadamente. Então a compra foi feita em 90.500 mais ou menos. Tá aqui. Tivemos a oportunidade de comprar nos 80, não compramos porque, segundo o Fibonacci, a gente tem regiões aqui possíveis de serem atingidas no Bitcoin USD até aqui na faixa dos 50 e 61,8, que é uma faixa de preço aí entre os 50, né? Na verdade, entre os 71 mil e 57 mil. Difícil chegar aqui, né? Porém é possível. Assim como a gente também tem regiões para venda aqui no topo, né? Entre aqui o fechamento e o pavio. Mas isso é só o gráfico mensal, a gente tem que analisar também o semanal. Então, dentro do semanal, essa é a configuração. A gente tem esse fechamento aqui do semanal. Temos também as médias de 20, né? Comum e a high. Então, aqui também é uma região interessante para ficar acompanhando uma possível compra, uma possível venda, né, no Bitcoin. São regiões, na verdade, de difícil passagem do preço, digamos assim. Então, são regiões interessantes para venda. Não quer dizer que ele vai bater que vai cair para sempre. Ele pode dar um repique para baixo e a gente aproveitar essa região para um trade, chegando aqui uma venda, buscando essa região aqui novamente. São formas de se trabalhar. São vários cenários que a gente está acompanhando ao mesmo tempo. E para venda, né, para compra a gente tem aqui o preço onde o preço se encontra agora. Além desses outros preços aqui mais para baixo, a gente tem aqui a média de 200 do semanal, certo? E no semanal é isso. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário do Bitcoin, a gente vai ter aqui a média de 200. A gente vai marcar a média de 200 do diário, assim como a gente tem a 20 high e a 20 comum, sendo regiões aí para venda, né? Possíveis regiões de venda
Não quer dizer que quando chegar lá a gente vai vender. Existe uma série de regras que a gente tem que seguir dentro da nossa estratégia. Porém, essa faixa de preço aqui é uma faixa de preço que é interessante a gente ficar atento a vendas, mas perdendo essa faixa de preço, a gente vendo aqui um candle do diário fechando aqui acima dos 98. Acho que a gente tem tráfego livre aí até os 110. Então a minha ideia é segurar essa posição aí como um holding, né? Acho que 90 mil é um belo preço para a gente tentar segurar aí e quem sabe segurar até nas próximas semanas a gente vê o Bitcoin atingir novas máximas. Mas a princípio é isso que eu estou acompanhando no BTC, regiões aqui para mais compras embaixo, né? Então a gente vai ficar bem ligado aqui para quem sabe executar mais compras aqui embaixo. Se a gente for ver no semanal, né, a gente tem aqui essa faixa bem brigada, onde eu poderia destacar esses preços aqui, como esses gaps, né? Mas eu vou deixar essas duas linhas aqui para a gente ficar atento. No diário é isso. No H4 a gente tem aqui a média de 200 do H4, que é uma referência aí de movimentação para o dia, né? Então o preço pode no dia ir buscar lá os 122 mil, porém é mais provável que num dia ele se movimente aqui a 200, e a 200 é uma referência de movimentação diária e semanal. Então o preço indo buscar aqui a 200, que é o que normalmente o preço faz, é um movimento aí bem técnico. O Bitcoin chegaria aos 101 mil aí, quem sabe até essa semana. Mas são essas regiões aí que eu vou ficar acompanhando. O SDCAD é um ativo aí que eu também vou ficar de olho. Foi o ativo que eu mais operei na minha primeira e na segunda fase da Huntech, da minha aprovação aí na mesa de 100k. A gente tem aqui esses dois fechamentos, o que torna essa região aqui interessante para uma região de venda. Então a gente tem aqui esses dois preços. Para baixo a gente tem a média de 20, né? A gente tem esse preço aqui, na verdade. Como eu já comentei, se a gente for seguir a nossa estratégia à risca, a gente teve o início de uma tendência aqui macro no mensal aqui, com esse fechamento aí no mês 6, porém a gente já havia tido aí 6 meses de queda, 5 meses de queda, o que seria normal esse recuo, né, esse repique do SDCAD, principalmente aqui nas regiões de FIBO. Então se a gente for contar com o auxílio de FIBO aqui desse movimento de queda, a gente pode ver aqui regiões interessantes aqui no 61.8, no 50, sendo aí regiões para venda. Vou até inserir aqui essa faixa de preço. E é isso no mensal. Eu ficaria aqui também atento a 20 low do mensal, que eu vou marcar essa linha de preço também aqui do Ichimoku. E agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a configuração é essa, tendência de alta aí de algumas semanas desde esse movimento aqui. Então a gente já tem aí o SDK já 9 semanas no movimento de alta, chegando aqui numa região importante, que é a região dessa delimitação aqui de preço da nuvem de Ichimoku, né? Então eu vou marcar essa região, assim como vou marcar aqui as regiões da média de 20 e da 20 low como regiões aí para compra nessa faixa de preço aqui, certo? E é isso. Dentro do semanal a gente também tem a 200 lá embaixo. A gente tem aqui um fechamento aqui mais embaixo no semanal. Então são regiões interessantes.
Para a gente marcar, a gente vai agora para o diário, gráfico diário com essa configuração, tendência de alta no diário, melhores compras no diário seria aqui na 20 comum e na 20 low. Então essas duas regiões de preço aqui, né, linha de preço, define uma região interessante. Então a gente tem essa região aqui para possíveis compras de acordo com o semanal. Temos também a média de 200 aqui embaixo. E assim como a gente definiu o Fibo aqui desse movimento de queda no mensal, a gente pode definir aqui o Fibo, quem sabe, desse movimento aqui de alta do semanal também. Então são dois Fibos de referência, um para o movimento de alta e um para o movimento de baixa, visando aí definir, né, indicar para a gente de acordo com o Fibo as melhores regiões de compra aqui segundo o Fibo de correção. Na correção seria o 50 e 61.8. Então a gente tem toda essa faixa de preço aí interessante, né? Todas essas regiões de preços interessantes aí para o USD CAD. Eu caindo, eu com certeza eu vou comprar o CAD. Vai depender das notícias também, né, dessa semana. Mas a gente está chegando em regiões interessantes para venda, então eu acredito aí no movimento de continuidade de alta para o CAD, para uma possível correção depois, ou uma correção com as notícias para essa região aqui do diário ou do semanal, para a gente executar uma compra e aí sim testar aqui o 142. Então para o SDCAD é isso aí. O SDJPY, gráfico mensal. A gente tem essa configuração aqui nesse topo do mensal do SDJPY. Além disso, médias de 20 para baixo. A gente tem aqui, eu traçaria e colocaria esse preço aqui do mensal também. Então essa faixa de preço aqui para compra no SDJPY é interessante. Assim como a gente tem esse topo aqui também no mensal, né? Assim como o JPY já se encontra em uma região interessante para venda. E vai, enfim, um ativo que eu vou ficar muito de olho, principalmente por ele ter chegado aqui nessas regiões históricas até também, e principalmente em alguns preços fechados. Então pro o SDJPY é isso aí no mensal, seriam essas faixas de preço aqui para venda. E para compra mais embaixo. A gente vai agora para o gráfico semanal. No semanal a gente tem aqui o preço chegando também próximo a essas topos, né, de fechamento do semanal aqui, principalmente essa faixa de preço aqui, que é interessante. E para baixo a gente tem aqui a 20 comum e a 20 low, que é onde eu vou ficar também atento a compras. A gente tem a média de 200 mais lá embaixo. E também os preços de fechamento mais aqui embaixo do mensal. E é isso. A gente tem o topo em confluência aqui com o mensal também. E o movimento aí já bem longo, né, de alta do SDJPY, subindo bem forte. Se a gente contar aqui com o nosso Fibonacci, desde esse movimento aqui desse pavio até lá em cima, a gente teria a indicação de que o preço pode voltar justamente aqui no 50 de Fibo,
que seria 20 low do semanal, coisa linda, assim como também na 20 low do mensal, outra coisa linda. Então essas faixas aqui de preço são bem interessantes, 149, 150 aí para uma compra no SDJPY é bem inteligente, certo? O gráfico diário agora, a gente já teve aí na semana passada o preço respeitando essa região, deixou um candle aí bem forte para baixo. Tem pessoas que dizem um engolfo, né? Mas a gente vai acompanhar o desenvolvimento do preço depois das notícias. Esse é um topo deixado aí no diário, que é interessante. Assim como a gente tem aqui essas regiões de que a gente comentou do semanal. Então todas essas regiões aqui de preço são regiões aqui para a gente estar acompanhando venda. Assim como a gente tem algumas regiões aqui interessantes, como no 160, que está aqui aproximadamente, e também nos 159, que deve estar mais ou menos aqui, um pouquinho mais para baixo. Então todas essas faixas aqui de preço são regiões que são boas para venda no SDCAD. A tendência ainda é de alta, tomem cuidado. A gente tem regiões aqui para compra mais inteligentes embaixo, principalmente nas 20 comum e 20 low. Então aqui e aqui a gente pode inserir aqui essa faixa de preço como uma faixa de preço importante. Temos mais faixas de preço lá embaixo que a gente comentou. Vai demorar a chegar lá, né? O preço está bem distante. Mas de acordo aí até com o cenário macro, né, de juros, se o Japão começar a subir os juros, a gente pode ver aí uma queda bem forte no SDJPY, começando aqui dessa região. Então a gente tem uma potencial venda aí no SDJPY muito interessante, nessas faixas de preço aqui um pouco mais para cima, e visando uma correção muito forte aí no macro e cerca de 10 mil pontos para baixo. Vale a pena acompanhar o SDJPY. E esse é o SP500, gráfico mensal. Esse é o semanal, na verdade esse que é o mensal. Dentro do gráfico mensal a gente tem aqui o topo do mês passado, a 9 e as 20, certo? Como regiões interessantes para compra. SP500 aí que não para de subir nunca, né? Mas dizem que está próximo aí de uma correção. Vamos acompanhar. Essa faixa de preço aqui para compra é bem interessante. Gráfico semanal, a gente tem aí o preço testando a média de 20 e próximo aqui a 20 low e continuando aí subir. Porém, a gente tem também regiões aqui interessantes para venda, principalmente aqui no topo, né, do SP500. Então, a gente tem o preço histórico aqui também. Então, toda essa faixa de preço aqui entre o preço histórico e esse fechamento do mensal é uma região interessante para a gente acompanhar vendas. Então é o que eu vou fazer. A gente tinha indicado aí na semana passada, se você for ver a nossa última análise semanal, regiões de compra aqui embaixo. Foi o que aconteceu. O preço veio testar aqui a 20 comum e a 20 low do semanal. E enfim, já tem 2 dias subindo, né? O preço veio testar aqui, chegando aqui em regiões agora do diário bem interessantes para venda, porque a gente tem aqui a 20 high e a 20 comum do diário. Então essa faixa aqui de preço também para venda é bem interessante para o SP500. Vou ficar atento. Não sou de operar muito índices, já gostei. Hoje em dia não, enfim, prefiro ficar mais com o Forex. Porém, a gente tem aí um possível trade bem interessante, principalmente aqui quando a gente considera que a média de 200 do diário está
bem distante aí, cerca de 6 mil pontos, não. Enfim, desde 6.700 a 6.000, praticamente 6.173 aqui. Então é um risco-retorno interessante, né? Bem grande. A gente, se for ver no H4, vê que o preço aqui está se aproximando da média de 200 do H4, o que corrobora aí com a região interessante para venda. Além disso, a gente tem aqui mais regiões para venda no diário. Lembrando que o trade ele é mais assertivo e mais confiável em regiões do diário, enfim, e do tempo macro maior. Mas a gente também tem a possibilidade, como a gente tem aqui uma tendência de alta no H4, do preço vir testar aqui essa região das médias de 20 e continuar subindo. Então o que a gente pode ver? A gente pode ver uma correção do SP500, até por conta da proximidade aqui com a nuvem de Ichimoku, né? Se a gente for ver, a nuvem está delimitando e segurando o preço. A gente pode ver uma correção do SP500 aqui na 20 low, para depois continuar o seu movimento de alta. E aí, quem sabe daqui umas semanas, ou mês que vem, ou em janeiro, a gente vê o início de correção de queda do SP500. Mas eu vou de qualquer forma sinalizar, igual a gente sinalizou aqui, essa região para compra. A gente tem aqui uma região possível para compra também no H4, que seria essa faixa de preço aqui, certo? E é isso aí. A princípio, o SP500 na região bem definida, mas a gente tem aí tudo mapeado para essa semana e para próximas semanas, tanto no SP500, esse é o gráfico diário, certo? Quanto para o SDJPY, gráfico diário, quanto para o SDCAD, gráfico diário, Bitcoin USD, estamos aí posicionados. Opero pouco Bitcoin, porém acho que é realmente uma oportunidade bem ímpar esse preço aqui de 90 mil. Shao, o ouro, mapeado também aí na compra e na venda. GBP USD, mapeado aí também na compra e na venda. Aí o Euro USD também. Então é isso, tudo preparado para a semana, tudo mapeado. Agora é só esperar as notícias e a movimentação do dólar e ter paciência de aguardar o preço chegar nas melhores regiões possíveis. As regiões já estão definidas e a gente vai fazer agora o que é mais importante para o trader, que é esperar. Ter paciência, que é o mais difícil. Fechou? Então é isso, tudo mapeado, análise semanal feita. E se você não quer perder a boa dessa semana e das próximas, se inscreve no canal da FLFX para não perder a boa. Fechou? Tamo junto, forte abraço, TEI.